Olá, sejam bem-vindas a esse nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre as práticas educativas no contexto hospitalar. Os espaços hospitalares, eles propiciam esse desenvolvimento e realização das práticas educativas, através de ações unidas do brincar e o aprender. E essas crianças, esses jovens, eles são instigados através dessas práticas, a motivação, o interesse, a autoestima, a criatividade e a inteligência. Como Silva e Andrade corroboram, o brincar ele compreende para essa criança, para esse adolescente, um ato libertador, no meio do qual elas dão asas à imaginação e exercitam a capacidade de criar coisas que divertem. O lúdico ele contribui para um crescimento saudável e feliz. Então, é em consideração por cumprir o propósito nos processos terapêuticos, capaz de favorecer o desenvolvimento biológico, físico e emocional. E essas relações que se estabelecem em meio ao jogo, ao brinquedo e às brincadeiras. Essas práticas educativas mediadas pelo lúdico e pela brincadeira, elas auxiliam a criança e o adolescente na recuperação de sua saúde e, consequentemente, elas ocupam o seu tempo quando brincam e quando aprendem. Isso é capaz de espantar a tristeza. Tais práticas, elas promovem então a informação, o aprendizado, mesmo para aquelas crianças e adolescentes que se encontram em uma patologia grave. Quando o hospital ele possui algum tipo de ação pedagógica e lúdica, nós podemos perceber que o tempo ele passa e eles podem ter acesso à televisão, aos brinquedos, aos jogos, às brincadeiras e outras atividades estimuladoras que driblam o medo e a dor que eles sentem. Essas práticas educativas, elas vêm acontecendo nos hospitais, a partir desses espaços instituídos no seu meio e destinados a esse fim. Além disso, existem outras instituições que estão comprometidas com a causa das crianças enfermas. E essas instituições, elas também promovem ações através da ajuda de voluntários. Isso é muito interessante porque agrega esses voluntários que promovem essas ações junto com os pedagogos, os profissionais da saúde, e nós podemos ver que muitas pessoas estão engajadas com a pedagogia hospitalar. No Brasil, no contexto brasileiro, podemos observar se acessarmos as mídias que nos mostra essas ações que são desenvolvidas na pedagogia hospitalar. Infelizmente, algumas começam e não dão muita continuidade, mas outras realmente é mais efetivo essas ações educativas, Tem como um caráter duradouro e institucionalizado. Então, a experiência brasileira ela tem nos mostrado que a rede privada tem se colocado à frente dessa experiência, provavelmente pelo desejo de fidelizar uma clientela de pais
em virtude das patologias agudas ou crônicas de seus filhos. Fazem uso dos hospitais com mais frequência, né? Por esse motivo. Em relação à instituição pública, ainda que se reconheça o que está pautado nas leis, né, tocantes aos direitos das crianças e dos adolescentes, ainda caminhamos a passos curtos, né, no sentido da existência de projetos de caráter educativo e humanizado. Então, o que faz nos conclamar que as atividades, que as iniciativas públicas e projetos educativos nos hospitais direcionados aos enfermos são necessárias e urgentes. Segundo Conanda, podemos dizer que a pedagogia hospitalar divide-se basicamente em duas modalidades, né? A classe hospitalar, que se refere à escola no ambiente hospitalar, né, na circunstância de internação temporária ou permanente, e a brinquedoteca e recreação hospitalar, que se refere ao direito que a criança tem de brincar, né, a atividade importante para o seu desenvolvimento, né, nós sabemos disso. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar nesse momento é a parceria das universidades, né, que ofertam os cursos de pedagogia. E a classe hospitalar ela é beneficiada, pois disponibiliza aos alunos de licenciatura a realização das práticas ludopedagógicas. Então, nós, através dos estágios curriculares do curso de licenciatura em pedagogia, quando as normativas do curso assim orientam, também tem se revelado meios efetivos para as ações educativas em hospitais. Então, o estágio, ele permite o contato, a vivência, a prática e oportuniza a realização de atividades lúdicas e educativas com os pacientes e contribui para a ampliação do conhecimento sobre as possibilidades educacionais formais e não formais. Então, nesse ambiente, o estagiário ele vai ter essa vivência que é necessária também como formação, a sua formação, né, a sua profissão, e ao mesmo tempo propicia às crianças e os adolescentes essas práticas pedagógicas. Os projetos acontecem no âmbito das brinquedotecas ou no contexto da classe hospitalar, né? E este último, né, a classe hospitalar, é um dispositivo regido por lei, direcionado a crianças e adolescentes que necessitam de um atendimento especializado. E nós podemos ver, então, que o pedagogo ou estagiário, ele pode desenvolver atividades tanto na brinquedoteca como na classe hospitalar, né? E isso auxilia, então, também a parceria entre a escola, que a criança ou adolescente estuda, com a unidade de saúde, na qual se encontra vinculado por tempo prolongado. A pedagogia hospitalar, segundo Matos e Mugiati, eles falam, né, eles enfatizam que é um processo alternativo de educação continuada, que ultrapassa o contexto formal da escola, pois levanta parâmetros para o atendimento de necessidades especiais, transitórias do educando, né? E trata-se de uma nova realidade, multi, inter e transdisciplinar com características educativas. Eles continuam, então, falando, as autoras. A ação e a intervenção precisam ser bem adaptadas e programadas para que atendam às capacidades e disponibilidade das crianças hospitalizadas,
Falando um pouquinho sobre os materiais que eles precisam ser utilizados, o espaço, a carga horária destinada para a realização da atividade. Então, a pedagogia hospitalar ela vem para contribuir com a inovação da assistência clínica, né, infanto-juvenil, nos seus múltiplos procedimentos, trazendo muitos benefícios à criança hospitalizada. A ludicidade no ambiente hospitalar é de fundamental importância para compreendermos os elementos compostos nesse universo lúdico como próprio ato das brincadeiras, dos jogos, dentro das instituições hospitalares, no tratamento para crianças e adolescentes, já que para elas brincar é uma coisa tão natural. A ludicidade e seus benefícios, né, dentro desses ambientes para tratamento com crianças e adolescentes, reafirmam o espaço da brinquedoteca, né, como um importante e divertido ambiente para se trabalhar, desenvolver as atividades pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, durante o processo de hospitalização, né, que se encontram impossibilitados de frequentar um ambiente. Nós podemos observar que o pedagogo não deve limitar suas práticas apenas com atividades de recreação, de distração, mas que possa adequar essas brincadeiras, os jogos educativos, de uma forma prazerosa e atraentes, para estimular, desafiar a capacidade mental das crianças. As atividades lúdicas desenvolvidas e aplicadas para as crianças têm a função de facilitar o desenvolvimento integral das mesmas, bem como as funções psicológicas, intelectuais e morais de cada uma delas. Então, cabe o pedagogo instrumentalizar-se para conhecer e compreender o brinquedo que deverá ser utilizado para cada faixa etária, respeitando a forma das atividades e suas singularidades, né, conforme a oferta do brinquedo para a criança e o objetivo que ela se deseja. Dessa forma, o pedagogo deve exercer sua função com cautela e bastante segurança, para não afetar no aprendizado, né, dos que estão ausentes nas salas de aula, respeitando as suas limitações e para que sintam prazer nas brincadeiras e possam tomar gosto e interesse pelos brinquedos e jogos ofertados para cada um deles, em virtude do processo de aprendizado, um processo de aprendizado mais efetivo, mais prazeroso. O profissional que atua nos hospitais coloca-se à disposição entre a instituição e a demanda, com o intuito de viabilizar o acesso do ensino dentro da instituição hospitalar, por meio de concretizar o acesso às práticas educativas junto às crianças e adolescentes, conforme determinado por legislação. Então, dessa maneira, nós podemos ver, né, que como é importante a figura do pedagogo dentro do hospital, desenvolvendo as ações educativas, correspondendo às crianças com essas atividades lúdicas, né, utilizando-se de jogos, brincadeiras, músicas, considerando uma prática profissional na relação com a criança, com o adolescente, com seus familiares e os demais atores sociais. Na verdade, o pedagogo ele tem seu papel enquanto profissional de atuar em outras áreas de conhecimento para melhor desempenho junto aos que necessitam de seus serviços. Então podemos ver que o brincar no hospital é uma ferramenta fundamental
que promove o bem-estar e a recuperação das crianças. E para a humanização dos hospitais, a Brinquedoteca é um projeto de melhoria na qualidade de vida, né, durante a internação desses indivíduos. Falando um pouquinho sobre o jogo. O jogo ele cria um espaço de interação entre a criança e o mundo da imaginação e da criatividade, mas também entre as próprias crianças e essas com os adultos. Então existe essa relação, né? A criança com o adulto, né? E o jogo, né? Por meio do jogo, as crianças elas fazem amigos, elas criam personagens, em alguns casos criam até inimizades, mas que não deixam de ser interações sociais. Em linhas gerais, as atividades lúdicas elas perpassam as memórias sociais e artísticas na história da humanidade, exercendo uma função importante no desenvolvimento cognitivo, motor, o social, o afetivo, o emocional, físico e cultural. O processo pelo qual se constitui o conhecimento passa pela dimensão da ludicidade, uma vez que no jogo, na brincadeira, a criança cria e recria o conhecimento. Então podemos observar que existe essa conciliação, né? A educação sistematizada com a classe hospitalar, né? O professor ele deve perceber que a sua atuação vai além daquelas preconizadas e estabelecidas legalmente por a sua formação. Ou seja, no ambiente hospitalar, a dimensão da humanidade detém um grande valor pedagógico, pois torna o ambiente aconchegante, divertido e prazeroso, transformando num espaço que possibilita o processo de aprendizagem. É necessário haver essa modificação, essa adaptação, para que crie, então, esse ambiente propício, né? E a educação, ela vem, então, para auxiliar a humanização nos hospitais. Apesar disso, né, nós podemos também observar que existe uma carência no uso de atividades lúdicas. Por esse motivo, essas atividades elas são sugeridas como forma de amenizar as consequências negativas advindas da internação, né? Então, as brincadeiras e os brinquedos se tornam facilitador nas questões pedagógicas, dos conteúdos escolares, sobretudo na aprendizagem infantil. Isso pode levar à superação do ensino tradicional e instrucional, né? Além de integrar, por meio dessas atividades lúdicas e pedagógicas, diversas possibilidades, apresentando outra maneira de dar continuidade à vida escolar do estudante hospitalizado. Então, abre-se um leque enorme de possibilidades que o pedagogo, de acordo com o conhecimento adquirido, ele vai poder proporcionar vários fazer um encaminhamento com várias abordagens diferenciadas para aplicar essas práticas pedagógicas. O trabalho pedagógico em hospitais apresenta diversas interfaces de atuação. O conhecimento da realidade da criança, né, hospitalizado, as ações e o ato pedagógico, assim como a adaptação do ambiente hospitalar para a escola, são fatores importantes para a melhora do aluno, né? Então, neste caso, nós observamos que o pedagogo ele é um agente de mudanças, né? Pois entende-se que o escolar hospitalizado não é um escolar comum. Ele se diferencia, pois necessita de cuidados médicos.
Por esse motivo, o pedagogo ele deve de estar atento ao período e às fases do desenvolvimento da criança, para lecionar os conteúdos adequados, e também deve ser atentar para a fase psicológica da criança e adequar os conteúdos à mesma. Assim, podemos elencar algumas práticas pedagógicas. As histórias infantis, mediante a leitura e escrita, os jogos matemáticos, sendo a ludicidade muito importante dentro do processo da educação hospitalar, contextualizada para uma educação motivacional, usar os próprios processos hospitalares para trabalhar com a ciência, a história, a geografia, usar as artes como processo terapêutico, fazendo uma abordagem sistêmica, metódica e diversificada, para além de tudo fazer uma prática bem humanizada, interdisciplinar e multidisciplinar, se sensibilizando que cada aluno tem sua especificidade no tempo de aprendizado. É necessário que o pedagogo hospitalar tenha esse olhar atento para as práticas voltadas para o sensorial do aluno. O brincar é uma atividade que funciona como instrumento de interpretação de realidade. Podemos assumir diversas formas, né? O brincar de faz de conta, os jogos de regras, de atividades físicas, né? Que é fundamental que a criança brinque, né? Por meio do brincar, a criança ela conhece a si própria e aos outros, por meio dessas relações de troca. Aprendendo normas sociais, de comportamento. O brincar, além de ser fonte de lazer e de conhecimento, é também de conhecimento, cheios de significados, os quais implicam desde a construção de papéis sociais até as relações interpessoais do ponto de vista afetivo. Falando um pouquinho sobre a biblioterapia, tem como objetivo incentivar a criança a participar do processo do gosto pela leitura e desenvolver atividades que despertem o interesse pela leitura, não só como uma forma de lazer, mas também como tratamento da sua doença. Olha que bacana, né? A literatura infantil também é utilizada como instrumento de relaxamento de tensões, ensinando a refletir sobre a realidade. Para Candin, descreve que as histórias lidas, as crianças elas amenizam sua situação, proporcionam um certo alívio das dores, dos medos, que decorrem da doença e do próprio ambiente hospitalar. Ainda relata que o resgata o sonho, o imaginário e do lúdico. Fornece um suporte emocional às crianças enfermas. A autora coloca a importância da literatura na rotina das crianças internadas, como um procedimento que pode auxiliar no fortalecimento da autoestima dessa criança, ajudando-a a se compreender como um agente em seu processo de tratamento, né? E que provavelmente vai contribuir para a sua recuperação, provavelmente contribuirá para a sua recuperação e despertará o gosto e o prazer da leitura e de ouvir histórias. A literatura infantil não se limita apenas em distrair as crianças. Por meio das histórias infantis, a criança compreende o mundo e a si mesma. E por meio dessas atividades lúdicas fica mais fácil combater os estados depressivos das crianças hospitalizadas. Então, a história, né, a contação de história por meio de histórias, as crianças, elas combatem esse quadro de depressão, né, vivenciadas pela doença e por
ter que ser introduzida num outro contexto, né? E além de dar a oportunidade das mesmas enriquecerem e transformar o seu conhecimento, né? Possibilitando, né, expressar as suas emoções. Além de proporcionar o acolhimento e atenuar os desconfortos relacionados a essa internação, a contação de história pode ser uma importante ferramenta para despertar para os estudos. Por sua vez, a disponibilidade do atendimento pedagógico hospitalar permite às pessoas que, por agravos à saúde, encontram-se impossibilitados, né, de frequentar a escola temporária ou definitivamente. Então, todas as crianças têm esse acesso à educação e, com certeza, a contação de história vai contribuir para uma melhora. Então, o contato com livros, histórias, ele abre um espaço de comunicação, de convivência, de criação de vínculos, né, aproximando da imaginação, por meio de técnicas de intervenção lúdica, né, que permitem correlacionar o real com o fictício. Além disso, promove a autoconexão pelo contato com as próprias emoções, estimula o hábito de leitura e o desenvolvimento da criatividade. Ou seja, mais do que uma atividade lúdica, a contação traz benefício educacional para crianças internadas, né? Pois atua no desenvolvimento da inteligência, como nós falamos no início da aula, a criatividade e a socialização. A oferta de atividades recreativas no ambiente de internação hospitalar é útil para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e psicoemocionais, mas não substitui a necessidade de atenção pedagógico-educacional, cuja intervenção é mais específica e individualizada, focada na construção do desenvolvimento psíquico. Ela é um meio, a ludicidade, ela é um meio para que possa ser realizado as atividades, sim, educacionais, mas também tem o intuito de promover, né, esse desejo, essa vontade de fazer essas atividades, de motivar as crianças. Mas e vocês, o que vocês acham? As atividades recreativas, elas podem realmente auxiliar na recuperação da doença? É possível a criança aprender? Então, neste momento eu compartilho um vídeo que a psicóloga, ela vai falar um pouquinho sobre os benefícios do lúdico com relação às atividades pedagógicas, as práticas pedagógicas. Eu agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula. Quem nos fala um pouco sobre isso é a Erluce Lourenço, psicóloga do Hospital de Câncer de Mato Grosso e a nossa entrevistada de hoje. É verdade que o lúdico pode ajudar no processo de tratamento infantil de uma criança que fica hospitalizada ou que passa por um tratamento muito doloroso. Nós utilizamos os brinquedos, utilizamos o mundo da fantasia, utilizamos os palhaços, né? O videogame. Então, porque a gente entende que se desligar temporariamente da realidade tão dura que essa criança tem, é de extrema importância para que ela possa elaborar situações, né, de esperança, de que esse tempo vai passar, né? É o momento onde ele se desloca, mesmo não deslocando o corpo, né, mas ele desloca a mente para poder elaborar todo esse processo do tratamento. A gente teve uma criança que era uma criança extremamente introspectiva, era muito
visível o sofrimento dela nesse processo de tratamento, onde a gente trabalhou com ela um livro que a gente tem aqui, de uma criança também que passou por aqui, que é o livro chamado Varinhas Mágicas. Houve um trabalho com essa criança desse livro e nós trouxemos uma fada, uma pessoa que se vestiu de fada e fez as atuações do livro com ela, com a varinha mágica. E essa criança, a partir desse momento, foi percebido um desenvolvimento emocional nela. Ela começou a conversar, ela começou a se expor, começou a pedir. A partir desse momento, ela se abriu para esse mundo da fantasia de uma forma tão bacana que ela conseguiu fazer a interação da realidade com a fantasia, que foi uma forma que aliviou esse sofrimento para ela. Então, o lúdico, a fantasia, o momento de descontração mental, ele vem a ser assim um parceiro. E não só a criança, o adulto também precisa disso, né? Precisa de um momento de fazer pintura, de fazer artesanato, origami, e outras alternativas que a gente tem oferecido para os pacientes também, que fazem uma higiene mental. Nós, o médico, a enfermeira, eles representam a dor, representam você não pode voltar para casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E quando você chega, principalmente os voluntários chegam, o palhaço chega, ou a pessoa que gosta de jogar o videogame chega, a pessoa que gosta de montar o quebra-cabeça chega, parece que abre a mente deles, opa, existe um lugar, né, menos agressivo para mim ficar. Traz de volta para mim essa situação de esperança, que é o que move o paciente. Porque sem esperança você não consegue chegar a lugar nenhum. O adulto, ele tem uma forma diferente de olhar esse momento lúdico, né? No primeiro momento, quando o palhaço chega, parece que ele não sou criança, né? Não é comigo essa história, mas a gente percebe que ele precisa disso. De repente, ele começa a se envolver com a brincadeira do palhaço, ele começa a interagir e, de repente, ele está assim, completamente tomado por aquele momento. Quando chegam os outros voluntários que fazem também as atividades manuais, alguns homens adultos fazendo crochê, fazendo tapete, pregando o botãozinho, mas que gostaram de fazer isso porque estava fazendo um momento diferente e nesse momento se desliga daquela coisa da dor, da coisa da doença e passa a ter essa higiene mental. E eles gostam disso. Tem resistência, né? Pela nossa própria cultura e tudo, mas é algo que faz bem para eles. E a gente percebe que eles têm essa necessidade também de poder ser ajudados com a parte lúdica. Eu estou vivo, né? Não é só choro. Eu preciso também de demonstrar que eu sou uma pessoa que tem